Olá, aqui é Padre Guilherme, Paróquia São Sebastião de Leandro Ferreira. Mais uma vez nos encontramos para refletir sobre o Evangelho deste domingo. Vamos refletir sobre o Evangelho deste 22º domingo do tempo comum, que é tirado do livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus continua revelando aos discípulos sobre a sua identidade divina. E muito mais do que pensar em São Pedro como alguém que estava agindo por influência do diabo, do Satanás, o que nós precisamos entender é que São Pedro, nesta passagem, ele está contemplando Jesus com um olhar mais humano do que espiritual. Se nós contemplarmos a vida de Jesus com um olhar puramente humano, a cruz é loucura, como nos diz São Paulo. A morte de Jesus é uma simples derrota. Mas se nós olharmos para a vida de Jesus, para a morte de Jesus, com um olhar espiritual, nós vamos ver que a morte de Jesus faz parte de uma ação muito maior, que é da parte de Deus, que é para a salvação da humanidade. Então, quando o São Pedro se deixa levar por um olhar mais humano, ele se coloca contra o projeto de Deus, como se fosse um adversário do projeto de Deus, como um impedimento. Por isso Jesus o chama de Satanás, o nome do inimigo. Então, o que nós podemos levar para a nossa reflexão é que na nossa vida de fé, na nossa caminhada nesta terra, é preciso um pequeno esforço de contemplar as coisas mais com um olhar espiritual para que nós não sejamos também pedra de tropeço, impedimento para a ação de Deus no mundo. E o olhar para Jesus, um olhar para a vida mais espiritual, vai nos ajudar também a viver o desapego de tantas coisas que fazem parte dessa vida e que desviam a nossa atenção do nosso objetivo principal, acima de todos, que tem que ser a busca da nossa salvação. Então, conhecendo mais sobre Jesus e olhando para a vida dele de um ponto de vista mais espiritual, nós devemos seguir a nossa vida sempre pensando que em Deus há algo de mais profundo, mais bonito, mais precioso e que nós precisamos buscar para a nossa vida. Amém, assim seja. Agradeço a sua companhia, a sua atenção e que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.